Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 79. Bons estudos! Você se lembra de algum atentado terrorista? Eu lembro de Nova York, né? Aquele que aconteceu nos Estados Unidos, né? No World Trade Center, né? Teve também o da Inglaterra, né? De Londres e da Espanha. O trem que passou, né? Aquele derrotou muita gente. Nas últimas décadas, o homem passou a conviver mais de perto com a insegurança. Atos terroristas que matam inocentes em várias partes do mundo. Afinal, quais as razões para a ameaça da paz no mundo contemporâneo? Na teleaula de hoje, você vai conhecer o fundamentalismo. Vai ver que muitas religiões têm setores fundamentalistas e vai entender quais foram as consequências dos atentados terroristas no mundo contemporâneo. Esse mundo tá perdido mesmo. Olha isso. O que foi? Essa notícia. Departamento de Estado norte-americano emite alerta de risco de atentado terrorista. E isso é grave? Claro que é. Cada vez mais o mundo inteiro vive assim, com medo de ataques terroristas. E não se tem mais paz, né? Você tá indo pro trabalho, como a gente agora, e de repente, bum, explode uma bomba. É. E o terrorismo já tirou a vida de milhares de pessoas inocentes. O terrorismo acontece quando grupos utilizam meios violentos para tentar chegar ao poder ou para modificar uma situação política. Ao contrário do que parece, o terrorismo não é um fenômeno recente. No século XIX e ao longo de todo o século XX, atentados terroristas foram realizados em diversos países e por movimentos de diferentes orientações políticas. Na década de 70, os grupos Brigadas Vermelhas, na Itália, e Baader-Meinhof, na Alemanha, ficaram famosos por praticar atos terroristas com o objetivo de derrubar seus governos. O ETA, na Espanha, e o PKK, no Kurdistão, sempre realizaram ataques com caráter de libertação nacional. O Hamas, grupo terrorista muçulmano, pratica ataques que visam a destruição de Israel e a construção de um Estado muçulmano na Palestina. A diferença é que agora, alguns grupos terroristas agem sem que se saiba exatamente o que eles reivindicam. Atacam em qualquer território, muitas vezes fora de seu país de origem. E mais recentemente, com grande frequência, os atentados terroristas são atribuídos a grupos fundamentalistas. O termo fundamentalismo se refere a um tipo de posicionamento extremado em relação a determinados princípios ou fundamentos. Normalmente, esses fundamentos estão ligados à religião. De um tempo para cá, o termo fundamentalismo é usado para se referir a todos os grupos extremistas de qualquer religião. Quer dizer que o cara que é fundamentalista também é terrorista? Muito pelo contrário. A maioria dos grupos fundamentalistas não pratica o terrorismo. Sério? Como assim? Pouca gente sabe disso, mas grande parte dos fundamentalistas rejeita ações políticas, violentas ou não. É que o fundamentalismo está muito ligado às religiões, né? Principalmente ao cristianismo, ao judaísmo e ao islamismo. Para defender suas crenças, muitos grupos religiosos têm entrado em conflito ao longo da história. No cristianismo, há correntes fundamentalistas em setores do pentecostalismo, em alas das igrejas evangélicas e em alguns setores da igreja católica. Entre os judeus, os fundamentalistas estão entre aqueles que acham que cabe a eles colonizar o território bíblico da Cisjordânia. Estão também entre os judeus que acreditam que só pela vontade de Deus, seu povo vai retornar à terra prometida. Já entre os muçulmanos, os fundamentalistas estão entre aqueles que fazem uma interpretação literal, ou seja, ao pé da letra do Alcorão, que é o livro sagrado daquela religião. No entanto, uma minoria de muçulmanos fundamentalistas pratica a violência e o terrorismo. É a chamada Guerra Santa contra os não muçulmanos. É importante lembrar que, mesmo defendendo a independência política dos países islâmicos e de serem contrários à influência ocidental, a maioria dos grupos fundamentalistas muçulmanos é pacífica. E rejeita qualquer tipo de ação política. Então, entre os fundamentalistas de algumas religiões, existe uma minoria intolerante. Em primeiro lugar, é preciso fazer uma distinção entre árabes e muçulmanos, né? Árabe é aquele membro de uma comunidade, de uma nação, né, étnico-linguística, que fala árabe, e muçulmano é uma fé religiosa. Então, os maiores países muçulmanos não são árabes. O Paquistão, a Índia, tem mais de 100 milhões de muçulmanos.
Por outro lado, nem todo árabe é muçulmano, existem muitos árabes cristãos, principalmente a partir do 11 de setembro, né, de se achar que o mundo muçulmano e o mundo árabe é formado por uma maioria de terroristas. Na verdade, quem é radical, o fundamentalista e pratica atos terroristas é uma minoria absoluta entre o mundo islâmico. Há muitos também fundamentalistas judeus e cristãos, e, no entanto, a gente não acha que todos os judeus e cristãos são fundamentalistas. A gente conhece eles melhor. A intolerância é a característica principal dos fundamentalistas que praticam atos terroristas. Já sei, o cara que acha que é o dono da verdade. Pior do que isso, esses fundamentalistas não aceitam outras visões e desprezam aqueles que pensam diferente deles. Tudo bem, mas daí espalhar o terror por aí? Mas infelizmente é isso mesmo que acontece. Vamos pensar um pouco. Até aqui, aprendemos que o terrorismo não é um fenômeno tão recente. Mas então, o que mudou de uns tempos para cá? Surgiram grupos que praticam ataques sem motivos ou reivindicações específicas. Tragédias, sofrimentos, perdas. Essa onda de medo nem sempre tem a ver com o fundamentalismo. Entre os fundamentalistas de algumas religiões, existe uma minoria intolerante que usa a violência para defender suas ideias e princípios. Mas quando é que essa violência vira terrorismo? Por causa do terrorismo, o século XXI começou de forma trágica, com uma imagem que nunca mais saiu da nossa mente. É verdade. No dia 11 de setembro de 2001, 2 aviões de passageiros sequestrados por terroristas se chocaram contra as torres do World Trade Center em Nova York. Quase ao mesmo tempo, um outro avião sequestrado foi jogado contra o Pentágono em Washington. O quarto avião, que se dirigia à Casa Branca, sede do governo americano, caiu antes de atingir o seu alvo. No atentado do World Trade Center, onde você estava? Trabalhando, estava no meu escritório. Foi durante um dia, uma tarde da semana, coisa de 1h da tarde, mais ou menos. Eu tava em casa vendo pela televisão. O que você sentiu quando você viu tudo aquilo acontecendo, pessoas morrendo? Uma coisa triste, né? Que choca, né? O mundo todo, né? Eu até imaginei que fosse tipo um comercial, alguma coisa, quando foi a hora que o avião entrou no prédio, assim, bem no meio do prédio. O mundo moderno sempre enfrentou atentados terroristas, mas os ataques de 11 de setembro tiveram um impacto muito grande no Ocidente. Era história acontecendo ao vivo e na tela da TV. Sabe o que eu nunca entendi? É porque atacaram o World Trade Center e o Pentágono. Eram dois símbolos importantes do poder norte-americano. Um símbolo do poder econômico, o outro símbolo do poder militar. Como é que alguém tem coragem de atacar tanta gente inocente? Mas era exatamente esse o objetivo dos terroristas. Quem eram eles? Eram membros de uma organização chamada Al-Qaeda. Os ataques da Al-Qaeda não tiveram nenhum vínculo com movimentos separatistas ou de libertação. E poderiam ter sido feitos em qualquer território, mas o alvo foi o centro do poder ocidental. E depois dos ataques de 11 de setembro, o alvo dos Estados Unidos passou a ser o autor dos atentados. E o regime talibã do Afeganistão deu abrigo ao saudita Osama Bin Laden. E aí os Estados Unidos resolveram dar o troco rapidamente. Menos de um mês depois dos atentados, atacaram o Afeganistão, pois acreditavam que Osama Bin Laden estava escondido naquele país. A guerra acentuou a miséria do povo afegão. E aí milhares de pessoas fugiram para o Paquistão. A ação norte-americana conseguiu tirar o Talibã do poder, mas causou a morte de inocentes, aprofundou a miséria, a volta do tráfico de ópio na região. E Osama Bin Laden não foi encontrado. A guerra contra o terror também teve repercussões nos Estados Unidos. O governo americano adotou diversas precauções para evitar novos ataques. A segurança nos aeroportos foi super reforçada. Nos Estados Unidos, depois do atentado, eles aprovaram uma lei que poderiam prender pessoas em função da religião e da aparência física. O que você acha disso? Da aparência física é um absurdo. Isso é uma grande besteira, né? Que faz isso com as pessoas. Lamentavelmente é um grande circo, é um teatro enorme tudo isso.
Além de rigorosas revistas em aeroportos e prédios públicos, o governo americano aprovou leis que permitem que a polícia realize prisões de suspeitos de terrorismo, levando em conta apenas a aparência física e a origem racial. Peraí, isso é preconceito. E não só por parte do governo americano, não. Não? Não. Depois dos atentados, a população norte-americana também começou a se manifestar de forma violenta contra as comunidades muçulmanas que viviam nos Estados Unidos. Caramba, olha a intolerância aí de novo. Vamos pensar um pouco. A paz mundial foi mesmo ameaçada depois do 11 de setembro? Ou já estava ameaçada antes? Pelo jeito, a situação que existia piorou depois do ataque às Torres Gêmeas. É que em 2002, o presidente Bush anunciou que iria combater o que ele chamou de Eixo do Mal. Mas o que é mesmo esse tal de Eixo do Mal? O presidente americano estava se referindo à Coreia do Norte, Irã e Iraque. E por que logo esses países? Será que é porque havia suspeita de que eles abrigavam terroristas? No que foi chamado de atitude preventiva para evitar novos ataques no mundo, os Estados Unidos invadiram o Iraque. O argumento era que o ditador do Iraque, Saddam Hussein, escondia armas de destruição em massa no país. Mas as tais armas de destruição em massa nunca foram encontradas. Para invadir o Iraque, os Estados Unidos tiveram o apoio de potências como Inglaterra, Espanha, Itália e Austrália. Áreas civis, hospitais, mesquitas e campos de refugiados foram atacados mesmo diante dos vetos do Conselho de Segurança da ONU. A invasão do Iraque não acabou com o terror, muito pelo contrário. A paz mundial continuou ameaçada em diversas partes do mundo. Atentados terroristas são uma covardia, né? E a população civil é um alvo fácil. Gente que não tem nada a ver com as guerras. Viver em um mundo sem paz é muito complicado. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que o fundamentalismo está presente em setores de várias religiões. Viu que a intolerância transforma o fundamentalismo em terror. E viu que a invasão do Afeganistão e a guerra do Iraque foram uma resposta do governo americano aos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001. Em todo o mundo, existem movimentos contrários às guerras e aos atos terroristas. Trabalhar pela paz é trabalhar pelo mundo melhor. Um futuro que garanta o direito de ir e vir de qualquer cidadão do mundo. Em qualquer cidade e em qualquer país. Todos têm o direito de viver em segurança. Vale a pena exigir e lutar por isso.